Dicas de plantas medicinais. Você conhece? Babosa para queimaduras, contusões, inchaços, machucados. Hoje nós vamos falar sobre o uso externo da babosa e seus benefícios. Olá, meu nome é Ivânia Agatti e eu estudo plantas medicinais. E hoje estamos aqui para falar sobre o uso de emergência e o uso externo da babosa. Vamos falar hoje sobre os benefícios de emergência em queimaduras e machucados, torções, contusões, lesões, certo? Então vamos falar sobre o uso externo dessa planta e seus benefícios. A babosa é uma planta, é uma suculenta, é uma planta que vai muito bem em jardim, em quintal, em praças, mas também podemos tê-la em vasos, em apartamentos, um vaso médio, pode ser colocado em sacadas, enfim, também quem tem pouco espaço pode cultivar a babosa e aproveitar os benefícios medicinais, principalmente para uso externo desta planta. Queria dizer também que a babosa é muito utilizada na indústria farmacêutica. A babosa é utilizada para a fabricação de cremes, de sabonetes, de hidratantes. Então a indústria farmacêutica utiliza muitos benefícios desta planta para fazer muitos produtos de higiene e que beneficiam nos tratamentos da pele, nos tratamentos do cabelo. Mas hoje o meu objetivo nesse vídeo é falar sobre os benefícios da babosa numa emergência, num problema de queimadura de sol, de queimadura de gordura, de fritura, queimadura com fogo. E também falar sobre os benefícios dessa planta para uso externo em questões de machucados, contusões, torções, certo? Então nós vamos continuar falando sobre esta plantinha. Primeira coisa importante que eu observo é que as pessoas dizem, quando falamos de plantas medicinais, o primeiro momento a pessoa diz: não gosto de plantas medicinais, as plantas medicinais não funcionam, eu já utilizei plantas medicinais, mas não funciona comigo. E eu venho aqui fazer esse vídeo para provar para vocês e explicar o porquê que sim, as plantas medicinais funcionam. As plantas medicinais não funcionam porque as pessoas não sabem fazer de maneira correta o uso dessa planta, não sabem a maneira de utilizar, a dosagem, a quantidade e como fazer o seu uso, por isso que ela não funciona. Imagine quando eu vou para o médico não diz, vai para casa e tome um comprimido, ou vai para casa e toma 2 doses de xarope. Normalmente nós temos um tratamento que às vezes é 1 mês, às vezes é 7 dias, às vezes são 10 dias, às vezes o médico nos diz, você precisa tomar 3 cápsulas por dia, às vezes você precisa de 2 cápsulas por dia. Então, na medicina tradicional, na medicina química, nós temos sempre um tratamento para resolver algum problema de saúde. Na medicina natural também, nós precisamos de um tratamento para conseguir resolver o problema de saúde. Então, a dosagem e a posologia, a quantidade e em que tempo eu devo fazer o tratamento é fundamental para termos sucesso no tratamento. Às vezes as pessoas usam uma dosagem pouca, quando é chá, então às vezes a dosagem é muito pouca e a quantidade de uso também é pouca. Aí não consegue sentir os benefícios e as pessoas dizem que não funciona. Estou aqui para dizer para vocês que sim, funciona, fazem já 3 anos que na minha casa ninguém toma nem um remédio químico, para nada. Aqui nós resolvemos tudo com plantas medicinais. É óbvio que a gente procura ter um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação mais saudável, aonde a gente alia exercícios físicos, alimentação saudável, um bom consumo de água, né? E junto com isso, os tratamentos, quando aparece algum problema, a gente utiliza as plantas medicinais. Mas isso vai ficar para um outro vídeo e hoje eu vou me deter para explicar para vocês como devemos fazer, então, o uso da babosa. Inicialmente, para queimaduras, a gente precisa fazer uma leitura do corpo, ver a parte queimada, com o que foi queimado e para ver se realmente a babosa é a planta mais indicada. Normalmente, a babosa é a planta mais indicada para queimaduras de maneira geral.
Então, é importante fazer a leitura do corpo para ver que planta devemos utilizar, né? Então, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, a babosa é uma planta analgésica, mas eu não tenho como utilizar a babosa para dor de cabeça. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou utilizar uma planta específica para dor de cabeça e aí sim eu vou ter os benefícios daquela planta e vai funcionar. Então, a leitura do corpo é fundamental para entender qual é a planta que deve ser utilizada. E muitas vezes nós tratamos os sintomas e não tratamos a causa. Então, quando se faz a leitura do corpo, é importante e fundamental observarmos o que está causando determinada dor, determinada doença. Porque se a gente tratar somente o sintoma, que é a dor, e não tratar na causa o que está ocorrendo, a doença volta e ela fica recorrente e aí você fica refém da doença, porque volta e meia ela volta a se manifestar. Então é importante inicialmente fazer essa leitura do corpo para entender como que a gente vai fazer um tratamento completo para que ocorra a cura, né? Porque quando a gente vai na medicação química também, se a gente tratar somente a dor e não a causa, o que está causando a dor, não resolve. E aí a doença volta e é recorrente. E na medicina natural, da mesma maneira. Quando conseguimos descobrir o que está causando a dor, a gente escolhe uma planta medicinal que vai fazer os tratamentos para tratar a causa da dor e com isso a dor desaparece. Com um tratamento completo, isso acontece de maneira natural. Então, com o diagnóstico correto, tudo é mais fácil. Agora vamos falar então das características da babosa. A babosa é uma suculenta, certo? Vou mostrar para vocês aqui, que eu tirei, né? Duas folhas da babosa. Ela é uma planta, ela é uma suculenta, é uma planta bem babenta. Observem que ela solta um líquido. Essa planta, observem que o ideal, vou falar para vocês como o ideal é, antes de utilizar a babosa sobre a pele, é o deixar de molho na água, né? No mínimo 1 hora, né? Claro que na emergência a gente vai retirar e vai passar sobre a pele, mas o ideal seria retirarmos a babosa, deixarmos na água, porque tem uma substância tóxica na babosa que é a aloína, que vem do nome científico aloe vera. Se a gente deixar essa babosa na água, observem que ela solta um líquido, e que é essa substância tóxica. Então, deixando ela de molho, sai essa aloína, que é a substância tóxica da babosa, e aí eu posso utilizar a babosa de maneira bem mais tranquila, certo? Então, a folha da babosa, ela é alongada, ela tem esses espinhos, mas não são espinhos que machucam, que são espinhos profundos, então é bem tranquilo de utilizar. E a parte que eu vou utilizar é a parte interna, que é tipo um gel, né? Ele é muito refrescante e de fácil uso e aplicação sobre a pele. Existem 2 tipos de babosa que são as mais medicinais para uso sobre a pele, que é a aloe vera e a aloe arborense. Então, uma delas, né, essa aqui, ela faz vários galhos, se espalham, né, e sempre no centro, vocês vão ver que tem folhas lado a lado, porém ela faz galhos. E a outra espécie, então, ela não faz galhos, ela faz somente no centro, tipo na terra, sobe um galho aqui, outro galho aqui, outro galho aqui. Folhas, na verdade, desculpa, me expressei errado. Então, sobrem folhas e eu vou deixar no canto do vídeo uma foto das 2 tipos de babosas, as super medicinais. Existem muitos tipos de aloe vera, mas as mais medicinais para uso sobre a pele são essas 2. Então, as propriedades que eu vou falar para vocês aqui são propriedades científicas comprovadas e que, se vocês fizerem usos, basicamente não temos contraindicações da babosa com uso externo, certo? Então, as propriedades principais dela, ela é uma planta cicatrizante, anti-inflamatória, uma planta analgésica, hidratante, refrescante. Então, essas são comprovações científicas do uso da babosa. Muitas pessoas têm essa planta no jardim e às vezes não sabem como utilizar. Então, vou falar para vocês agora como podemos utilizar a babosa nos casos de queimadura,
queimadura de sol. Muitas pessoas, às vezes, agora período de verão, praia, acabam exagerando na exposição ao sol e ficam com queimaduras que marcam a pele, inclusive que mancham a pele. E se for utilizada a babosa da maneira correta, até as manchas na pele podem ser evitadas. Então, a gente vai inicialmente retirar um pedaço da babosa, certo? Vou retirar os espinhos, vou retirar uma camada bem fininha que reveste, observem, que reveste a babosa, certo? E aí vou extrair esse gel que eu posso fazer o tratamento externo sobre a pele. Eu vou utilizar a faca e vou machucar, né, a parte gelatinosa aqui da babosa, e aí sim ela está pronta para ser aplicada sobre a pele, porque você vai ver que, olha, ela tem um gel, certo? Observem, esse gel aqui é que vai fazer todo o tratamento medicinal de restauração da pele queimada, através de queimadura de sol, queimadura de fritura, de fogo, enfim, queimaduras no geral, nas panelas. Às vezes a gente sofre queimaduras sem querer e que a babosa serve como um tratamento emergencial. Então, retirado esse gel da babosa, eu vou aplicar sobre a pele, certo? E aí as pessoas me dizem, eu fiz isso e não funciona. Bom, foi feito provavelmente da maneira errada. A gente, como eu falei no início, nós temos que ter uma dosagem e uma posologia. Quanto tempo devo usar a babosa? Então, se eu tenho uma queimadura grave, inclusive queimadura com bolhas, pode sim utilizar a babosa, que ela vai desinflamar, vai cicatrizar, vai funcionar como um antibiótico e um analgésico, retirando a dor do local da queimadura. Só que o problema é o tempo que eu vou permanecer fazendo esta aplicação. Se a queimadura foi uma queimadura grave, eu vou ficar num tempo mínimo de 40 minutos de aplicação sobre a pele. E aí eu vou trocando os pedacinhos de babosa, porque você vai percebendo que quando a babosa for aplicada, a pele vai absorvendo esse gel, vai sendo absorvido na pele, e aí o organismo, a pele, a queimadura ali vai reduzindo a questão do espaço do vermelho, do inchaço e da queimação, da dor, da ardência, da queimadura, vão sendo reduzidas. Então eu vou fazer essa aplicação no mínimo por 40 minutos. Se a queimadura for muito grave, essa aplicação deve ser feita tipo de 2 em 2 horas. Então, se a primeira hora eu tiver muita dor, eu vou ficar o tempo inteiro passando babosa sobre a queimadura. Se a queimadura for muito grave, eu vou passar o dia fazendo de hora em hora, de 2 em 2 horas. Aí cada um vai perceber a gravidade da queimadura. No final do primeiro dia, você já vai observar que a pele já vai estar muito melhor, o espaço do vermelho da queimadura já vai estar sendo reduzido. A questão das queimaduras de sol também, no final do primeiro dia, você vai perceber já uma naturalidade na pele e não tão agressiva como no início, que fica aquele vermelho, aquela coisa que arde, que dói, que a gente não consegue encostar. Então, a babosa vem com essa refrescância, com essa situação antibiótica e anestésica até, que retirando a dor. No primeiro dia, então, é bem contínuo o uso de primeira hora direto, aí depois você vai usar de hora em hora, de 2 em 2 horas, dependendo da gravidade da queimadura. E no segundo e no terceiro dia, você pode fazer no mínimo 3 vezes ao dia, tipo de manhã, ao meio-dia e final da tarde. Se você sentir que está ainda muito agredida a pele com a queimadura, você faz com mais intensidade. Normalmente, no terceiro dia, já desapareceram todos os sintomas da queimadura e a pele já está em processo de cicatrização total e se refazendo uma pele nova. Então, esses foram os benefícios emergenciais de uso externo no caso de queimaduras da babosa. Agora, antes de falarmos sobre como devemos utilizar corretamente a babosa para contusões e machucados, eu quero falar para vocês sobre algumas contraindicações da babosa. Então, muitas pessoas falam que utilizam a babosa de maneira interna. Eu não indico o uso da babosa
não deve ser consumida de maneira interna, a não ser que você tenha o acompanhamento de um especialista de fitoterapia, um especialista que saiba orientar a quantidade e o tempo de consumo. Porque em algumas pessoas ela pode causar alguns desconfortos, porque em função da aloína, que é uma substância tóxica que a babosa tem. Então, em algumas pessoas ela não pode causar algum desconforto, principalmente se for um uso prolongado, não indicação de uso prolongado para uso interno. Então, a minha indicação é babosa uso externo. Para uso interno, nós temos inúmeras outras plantas que podem ser utilizadas para inúmeros problemas de saúde. Então, de uso interno, ela pode causar desconforto intestinal. Então, não indico o uso interno, certo? A babosa para uso externo. E agora nós vamos falar sobre a babosa para contusões, machucados e torções. De novo, voltamos à questão de observar sempre os sinais do corpo. Se uma pessoa caiu, machucou, inicialmente nós temos que fazer uma leitura do corpo e observar se não temos fratura. Se a pessoa tiver muita dor, o ideal sempre é fazer uma avaliação, um raio-x com o médico para ter certeza que não ocorreu a fratura. Porque ocorrendo uma fratura, com certeza a babosa não vai resolver o problema de osso quebrado. Isso quem resolve são especialistas, ortopedistas, então médicos especializados em ossos. O que eu indico então é fazer essa avaliação médica, não tendo fraturas, aí sim a gente pode resolver os machucados, as torções com o uso da babosa. Como você pode fazer isso? Inicialmente, a gente pode usar a babosa também, como eu já mostrei, retira a primeira parte da babosa, faz passa a faca ou garfo para conseguir extrair o gel da babosa. Aí você vai sobre a pele e vai massagear sobre a pele a babosa. Inicialmente de maneira mais suave e depois mais intensa. Que aí fazendo essa massagem sobre a área machucada, você vai sentir que as dores vão melhorando e o inchaço também vai diminuindo, em função dos benefícios, né? De anti-inflamatórios, cicatrizantes, analgésicos da babosa. Então, a babosa é analgésica, fazendo essa massagem, ela acaba drenando, ela desincha e aí você vai sentir os benefícios. O que eu indico? Massagem no mínimo de 20 minutos, 4 vezes ao dia no primeiro dia. Então, ocorreu o machucado, caiu, torceu. Então, o que você vai fazer imediatamente, emergencialmente, você recolhe a sua babosa no quintal, na horta, no vaso, onde você tem, e você faz essa massagem de 20 minutos, no mínimo 4 vezes ao dia, principalmente no primeiro dia. Ao final do primeiro dia, você vai sentir já os benefícios da aplicação da babosa. No intervalo que você vai utilizar a babosa, 3 ou 4 vezes ao dia, você vai fazer o seguinte, você vai retirar, porque vamos fazer um tratamento bem completo, onde você vai no final do dia dizer, realmente funcionou, está funcionando. Nós vamos retirar o gel da babosa, então retiramos a primeira camadinha e aí agora retiramos a segunda camada. Indico sempre pegar as folhas mais gordinhas, porque aí você vai retirar maior quantidade de gel, certo? Então, retirado o gel, você vai fazer um cataplasma. O que é isso? Você vai imaginar que o braço está machucado, então você vai colocar sobre o lugar machucado depois da massagem. Se for no braço, no joelho, na coluna, tudo pode ser feito também. Você vai utilizar pedaços
né, o gel, pedaços de gel da babosa, e você vai fazer um cataplasma, vai revestir a área machucada, vai pegar uma bandagem e vai enrolar essa bandagem sobre a pele e deixar ali agindo. Então, no intervalo da massagem, você vai fazer esse cataplasma com babosa, onde ele vai ter essa função analgésica, essa função de drenagem, essa função de melhorar a sua dor que está localizada no lugar onde está machucado. Então, indico fazer isso. No primeiro dia, aplicação de massagem 3, 4 vezes, e nos intervalos, sempre a aplicação do cataplasma, e depois a gente usa a bandagem, um tecido, né, para deixar firme ali, e a babosa vai agindo. No final do primeiro dia, você já vai sentir os benefícios, que vai desinchar, vai ter menos dor. Só com isso você vai já sentir os benefícios da babosa. Claro que pode ser feito também o uso de outros chás com outras plantas anti-inflamatórias para potencializar esse tratamento. Mas falando somente da babosa, a gente pode fazer de emergência imediatamente esse tratamento. No segundo e terceiro dia, eu indico também fazer no mínimo 2 massagens por dia e a aplicação constante da babosa localizada através de cataplasmas. Então, assim, é fantástico, funciona, e se você tiver que passar por alguma situação de machucado, de torção, de contusão, de inchaço, de vermelhidão, use a babosa, que você vai perceber sim os seus benefícios nessas 2 situações que eu trouxe de emergência, com o uso da babosa. Queimadura de sol, queimadura de fogo e machucados. Então, essas foram as indicações para o uso externo da babosa. E se você seguir corretamente o passo a passo, o tratamento correto, a quantidade de vezes da aplicação, você vai sentir os benefícios dessa planta, e no final do terceiro, quarto dia, os problemas estarão resolvidos sem dor e de uma maneira fácil e simples. Então, muitas pessoas às vezes têm na horta, no jardim, essa planta e não sabem como utilizar, ou utilizam de maneira errada, e aí às vezes não conseguem aproveitar todos os benefícios dessa planta, certo? Se você gostou da dica de hoje, curta, compartilhe com seus amigos, com pessoas que você sabe que precisa, com pessoas que às vezes têm essa planta na horta e não sabe como utilizar, que a gente, utilizando ela com uma certa frequência, em grande quantidade, podemos aproveitar todos os seus benefícios. Então, se inscreva no canal. Que farmácia é essa? E vem comigo conhecer os benefícios das plantas medicinais. Se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa seus comentários, coloque plantas que você gostaria que eu explicasse como é o uso, seus benefícios, contraindicações. Eu estudo plantas medicinais há muito tempo e tenho muitos vídeos que vou gravar para vocês. Toda semana gravaremos vídeos novos, então não esqueça, se inscreva no canal, deixa seu comentário. Venha comigo, toda semana teremos vídeos novos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.